até que enfim. Vamos lá. Vamos conversar com a professora Julie Lambert. Esperar ela aceitar. Ei, aleluia! Olha, Julie, eu vou te falar, viu? Conseguimos! Tá difícil, acho que até o Tá Instagram tá doente. difícil! Tá sim, a solicitação não estava entrando. Só dava para clicar e aí não ia para você. E eu gritando, tô aqui! Não, e eu apertando esse botão aqui que nem um desesperado. Julie, deixa eu te perguntar. Então a gente está organizando a nossa equipe e você começou com a parte de abdominal. Me fala por que você acha que abdominal é tão importante assim para a gente fazer, principalmente nessa fase? Eu acho importante porque a gente tem que pensar nessa força do centro. Eu acho importante porque é um exercício que a gente consegue fazer sem nada de material, mas com consciência corporal. E é muito, muito importante para que a gente tenha uma postura, para que a gente tenha uma identidade muscular boa. Eu acho que o centro ele é o mais importante de tudo, para que a gente possa fazer até as coisas básicas. E é Então, por isso que você eu creio... é por isso que você começa, por exemplo, com a prancha para trabalhar mais transverso do abdômen. Me conta, prancha é assim, é um exercício que eu gosto bastante e é um exercício de estabilidade também importante, que ajuda a gente a dar aquela afinadinha na cintura, que o pessoal deixa de lado, né? Todo mundo faz o crunch, mas ninguém faz a prancha. Me conta um pouquinho para você qual que é a importância aí. E ninguém gosta, né, de começar com esse tipo de exercício, os treinos. Eu dou muita importância para isso. Eu acho importante que a gente tenha um início de treinamento com esses exercícios, as pranchas ventral, lateral, a dorsal. Além de acordar essa musculatura, a gente precisa também fortalecer ela. E é muito bom, assim, pensar no centro como forma de ação. Eu sempre penso em direcionar essa força de dentro e aí ir adicionando os exercícios conforme for desenvolvendo o treinamento. De acordo com a periodização de cada um, claro, mas para quase todas as pessoas eu começo assim. Você sabe que lutador é uma classe de esportistas e de atletas que eles usam muito a prancha como recurso, né? E eu percebo que é muito visual você conseguir perceber, às vezes, um cara que tem um físico trabalhado, você já bate o olho e fala, putz, esse cara é lutador. E uma das coisas que eu percebo é a capacidade que ele tem de ter essa manutenção do core, de ter essa manutenção do centro, né? E eu acho que é uma coisa que falta ainda para a galera que está na academia ter essa preocupação, né? Porque todo mundo faz o crunch, todo mundo, né, faz às vezes com peso, mas pouca gente sabe trabalhar bem isso daí. Isso foi uma coisa que você sempre fez ou foi uma coisa que você foi notando a importância conforme você foi trabalhando, você foi desenvolvendo nos seus alunos? Eu fui notando a importância conforme eu fui trabalhando. No começo no começo eu não entendia muito isso. Eu tinha outras prioridades que eu acho que hoje em dia não tenho mais tantas. E hoje eu acredito que a gente tem que trabalhar o corpo como um todo mesmo, não partes específicas ou pensar que só aqueles exercícios que a gente pensa que funcionam tem que existir. Eu acho que esses são os básicos e os básicos eles têm que existir antes de qualquer outro. Então, é muito importante a gente pensar em estabilização, pensar em força de core, pensar nessa parte, porque a gente deixa sempre de lado. E sempre que você monta um treino e seu aluno faz longe de você, é esse que ele não faz. Então eu É aquele deixo. que ele fala, eu faço em casa, deixa, Ah, vai isso embora. aí, pra que eu vou fazer isso? Você Então sabe eu que era, sempre. era clássico em Marília, o pessoal não treinava a perna e falava assim, não, mas eu jogo futebol no final de semana. Ou então, eu volto andando para casa. Ah, tá, exatamente a mesma coisa. Né? É Eu isso. não treino abdômen. Eu volto respirando para casa. É. Pô, pelo amor de Tem Deus. aluna que fala pra mim, eu volto murchando a barriga. É nessa pegada. Jesus Cristo. Até É nessa, deu uma asma aqui. é nessa pegada. Eu volto murchando a barriga, não preciso fazer prancha. Eu Pô, faço você vácuo imagina em pé andando.
Meu Deus do céu. Você imagina É, até com vontade de fazer cocô. Aí já ajuda pois, muito, né? pois é, Aí é já, isso. né? Saiu! Ô, Julie, e Eu- homens e mulheres, você vê diferença em aceitabilidade? Quem aceita mais? Quem vê resultado mais rápido? O que você sabe? Muito. Você me conta da tua experiência nisso? Muito, assim, muito mesmo. Eu acho que hoje em dia a gente desenvolve um papel de psicólogo, entre aspas, para não ofender ninguém, nem entrar na profissão de ninguém, mas a gente invade a mente deles para eles conseguirem fazer as coisas que a gente precisa que eles façam. Porque, assim, Uhum. tudo que é muito necessário, eles não querem fazer, eles querem fazer aquilo que talvez não seja tão necessário, mas que a vida inteira eles foram desenvolvendo. E aí tem uma série de vícios, uma série de, de pensamentos que é realmente você tem que quebrar aquele pensamento e ir fazendo com que eles pensem de uma forma diferente a partir daquele dia que ele começou a treinar com você ou aquele relacionamento. A minha experiência como professora de sala de musculação, ela, ela era justamente isso e é ainda pensando naquele aluno como um indivíduo que precisa da minha ajuda. Ele não é uma pessoa que ele vai lá e ele vai fazer o treino que ele quer. Como personal, eu ainda Uhum. tenho mais domínio disso. Então, meu aluno me contrata porque ele confia no meu trabalho e ele realmente quer que eu faça o melhor para ele. Mas é muito difícil. É assim, é muito, muito, muito difícil. As mulheres, elas tendem a ter um rapport melhor, um entendimento diferente, porque você, como eu sou mulher, então eu invado aquele pensamento de uma forma mais própria. Agora, os Empatia, né? homens, os homens é um pouquinho mais difícil. Demora um pouco mais, mas não que seja impossível. Impossível não é. Mas demora um pouquinho mais para que eles façam sim. Eu sinto isso dentro do nosso mundo, sabe? Esse Julie, lance de empatia é muito importante. e estão me perguntando aqui assim, se pode fazer no começo do treino, se deixa para depois, tem alguma recomendação que você possa dar? Fala, olha, faz isso antes ou faz depois. Eu, particularmente, gosto de começar com a prancha. Então, eu Uhum. começo com as pranchas, seja qual treino for, mas eu começo com elas, mesmo que seja de uma adaptação até um avançado. Eu acho importante a gente mexer e trabalhar isso no começo, depois a gente ir para uma parte principal enfim. A maior parte das minhas periodizações eu monto com a estabilização antes. Pô, Mas legal. não tem uma regra, né? A gente tem que Uhum. pensar em como personalizar para aquela pessoa. Ah, isso é fundamental. Bom, brigadão aí, vamos chamar a Isis aí, que montou também, Um seguindo a beijão, sequência. E muito obrigado. obrigada. Obrigada a Imagina. você por tudo, pela Obrigado a confiança e gente. tudo mais. Muito, muito, muito Imagina. obrigada por todas as oportunidades. Imagina. Beijão para você, brigadão, Julie. Um beijo. Até. Bom, pessoal, agora a gente vai falar com a Isis, que fez a continuação do treino, né? E aqui, olha, a Kika já tá na agulha já. Porque hoje a gente vai falar, além da, como é musculatura de corda, a gente também vai falar um tiquinho de glúteo, que é o que a Kika introduziu ontem. Mas vamos terminar a falar de abdômen. Isis, Olá, bom dia, prof. bom dia, tudo bem? O que foi aquele treino de abdômen que você deixou? Eu fiz aqui, eu quase morri aqui. Ah, se você experimentou e gostou, então eu tô no lucro. Eu gostei pra caramba. Que Agora, a bom. gente estava falando com a Julie, ela estava falando das pranchas, fortalecimento do centro, né, do core. E aí a gente vai para a parte mais de muscularidade. Me conta um Certo. pouquinho o que você pensou para fazer aquela rotina para a gente, Isis. Então, na verdade, assim, né? Com tudo que a gente está vivendo aí, a intenção, a primeira intenção foi realmente passar aí para as pessoas exercícios simples que elas pudessem realizar sozinhas, né? Sem algum tipo de material em casa ou em qualquer lugar, né? Então, a base principal foi essa. O que eu tenho Uhum. para falar para vocês é assim, né? Eu não quero decepcionar a galera, mas eu preciso te contar que os exercícios abdominais,
eles não vão te deixar com a barriga dos sonhos, né? Não vai te deixar com a barriga chapada, né? Eles são responsáveis aí por trabalhar a musculatura do abdômen, eles vão fortalecer, dar resistência abdominal e que não tem nada a ver diretamente aí com a perca calórica, né? Eu acho que tem muita gente que já viu aí muito aluno fazendo exercício abdominal e sem trabalhar aí essa parte da perca calórica, né? Sem ter uma base alimentar, sem ter um treinamento regular. E aí a galera, né, normalmente faz exercício abdominal achando que só isso vai te trazer aquela barriga tanquinha, a barriga dos sonhos, né? E a gente sabe que não é bem assim. Escuta, eu vejo que ainda assim, né, muita gente deixa abdominal. Estava falando até com a Júlia, né? O pessoal deixa, não, eu faço em casa, ou então eu faço depois. Normalmente, dos seus alunos, com que frequência você treina abdominal com eles? E se é uma coisa que você pega no pé para aqueles que você só prescreve e eles fazem sozinhos? Como é que funciona isso para ti? Então, nas nossas prescrições de treinamento, essas que vêm da clínica, normalmente a gente inicia o treinamento com o abdominal, né? A gente usa isso também como um aquecimento, né, para iniciar o treino. A maioria das minhas alunas são mulheres, né, Paulo? Então, todas elas gostam de fazer abdominal. Muitas vezes a gente, quando elas não estão treinando comigo, né, normalmente me mandam fotos e vídeos fazendo os abdominais, que eu acho que tem um pouco dessa coisa da cultura da mulher de ter a barriga tanquinho. Então, é um treino que normalmente elas não negligenciam. Os homens, não sei você, né? Mas a maioria dos homens não gostam muito do exercício abdominal. E quando o fazem, é só com carga, né? Não, eu quero fazer com carga, porque essa coisa de fazer ali no colchonete não é para mim. Então, eles não entendem que a gente também tem que trabalhar essa parte da resistência, né, muscular do abdômen, né? Que não adianta só a gente jogar carga e querer gerar hipertrofia, mas se a gente não tiver resistência, não adianta, né? Resistência versus força, né? Então, pelo menos eu gosto muito de exercícios abdominais, né? E tento passar isso para as minhas alunas e mostrar para elas também a importância desses exercícios, né? Que a gente tem que ter trabalhar o corpo todo, né? Não é somente a parte superior, inferior. Eu acho que o abdômen também tem toda a valia, né? E nos teus alunos você também geralmente começa começa o treino pelo abdominal? Pelo abdominal. Normalmente a gente faz alguns exercícios simples, né? De reto abdominal para trabalhar o reto abdominal por inteiro. E muda né? Usa algumas variáveis, né? Mas inicio sempre com o abdominal. E normalmente eu termino também o treino com o abdômen, mas aí eu já uso carga, né? Já uso alguns aparelhos também, mas para iniciar esses exercícios simples, eu acho que eles são muito válidos. E eu uso com os meus alunos normalmente. Tem alguma situação de exceção que você treina abdominal no final, Isis? Se tem alguma exceção, não entendi. Existe alguma situação de exceção onde você prefira treinar abdominal para o final? Não. Eu acho assim, claro, né? Se a pessoa já tiver algum acometimento, tiver alguma limitação, tiver algum problema, né? Lombar, ou alguma coisa que a gente precisa trabalhar mais essa parte do fortalecimento, aí eu costumo não colocar, a gente só inicia mesmo. Então precisa ver aí a ficha de cada um, né? Fazer a anamnese pra gente saber o porquê sim ou porquê não colocar esse tipo de exercício. Tem muita gente aí que não sabe mais esses exercícios voltados para abdominal. Tem muita gente que fala, isso não sei o que eu tenho algum problema lombar, eu não posso fazer. Claro, né? A gente tem que ver, né, cada um, a individualidade de cada um e ver o que é bom para ele, né? Se é no começo, se é no fim. Tem gente aí que gosta de fazer circuito também, então a gente acaba colocando os exercícios de abdominais também no meio do treinamento. Então eu acho que cada um, né? Essa coisa da individualidade, a gente tem que ver o que é melhor para o aluno, né? Você tocou num assunto muito importante, né? O pessoal que fala para mim, eu tenho problema na lombar, eu não posso fazer abdominal. Mas você sabe que 90% das pessoas que têm problema na lombar é porque tem um abdominal fraco, né? E isso é muito difícil explicar para a pessoa, porque do ponto de vista biomecânico, quando a gente olha o centro do corpo, a gente tem um sistema de forças que parece uma cinta. Atrás, a gente tem a face tóraco-lombar. Na frente, a gente tem o transverso do abdômen.
E esse anel forte é justamente uma das coisas que a gente precisa manter para conseguir fazer a estabilidade da coluna. Sendo assim, muita gente acaba tendo dor lombar justamente porque não tem isso forte. O que, que acontece? E é legal que quem me ensinou isso foi o professor Mauro Ghiselin, uma pessoa que eu tenho um extremo carinho e saudade, porque eu queria poder conviver com ele, que é uma pessoa sensacional. E ele fala isso, fala, você nunca fez abdominal, você vai fazer abdominal crunch? Pô, não é assim que começa, né? E às vezes o pessoal tem essa ideia, que independente do que o professor fala, ele pode chegar lá, vou fazer abdominal de qualquer jeito. Né? E que existe uma evolução para você treinar, né? Nessas condições, existe alguma situação, ou mesmo quando a pessoa ela quer ter um resultado diferenciado da aparência da musculatura abdominal, né? Ela quer ter a hipertrofia daquele ventre muscular, quer fazer aparecer o gominho. Alguma situação onde você trabalhe, por exemplo, faça um dia só abdominal, ou tenha, por exemplo, uma sessão de treino só abdominal, que você trabalhe lá 25, 30 minutos, às vezes só exercício para abdômen. Existe essa situação na sua rotina? Existe até porque esse início do treinamento com o abdômen, eu acho que já traz isso para nós, porque a maioria dos treinamentos que a gente passa, a gente inicia com o abdômen. Então, eu acho bacana, assim, a cada dia da semana a gente alternar, mesmo que seja, né, um treino para abdômen, mas a gente alternar essa coisa de exercícios para supra, para infra, esses exercícios para oblíquo, que a galera cisma em falar que são exercícios, né, para oblíquo, fica lá no cross, fazendo aquele movimento de inclinação, né, que a galera acha que trabalha. Mas normalmente eu inicio sim. E assim, só para colocar um pouco mais do que você falou, que a gente sabe que a função do músculo da região abdominal é criar uma barreira de proteção dos órgãos, né, internos e a manutenção da nossa postura. Por isso que eu acho importante incluir esses exercícios no seu treinamento, né? Fale com o seu professor e veja com ele a possibilidade e a necessidade de colocar esse treinamento, esse exercício no seu treinamento, né? Isis, obrigado. A gente vai continuando falando pessoal, fazendo esse quarentreino, né? Eu acho que, pelo menos, a gente não pode parar de treinar, porque isso é uma coisa que, até para a cabeça da gente, né? Que está muito tempo treinando. E para quem nunca treinou, é importante até para ter alguma atividade em casa, e isso que é legal também. A gente tem feito um esforço para ter essa conscientização, e essa equipe nossa de treinadores, ela tem feito um esforço grande para que a galera veja coisas que elas podem fazer em casa, né? E, enfim, brigadão, a gente continua trabalhando, combinado? Tá bom, sim. O que eu tenho para falar para vocês é mantenham o corpo de vocês sempre em movimento, vigiar e orar os nossos pensamentos, vamos praticar atividade física em casa mesmo, porque a gente já tem tanta coisa para pensar aí, e eu acho que a atividade física traz essa coisa dos bons pensamentos, boas energias e positividade. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Um pouco nervosa, mas eu acho que foi bacana que conseguiu passar a informação. Foi sensacional. Isso, beijão. Beijo. Até logo menos. Obrigada, até mais. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, e se tem uma outra coisa que ajuda a gente a estabilizar o tronco, é glúteo. Glúteo. Sabe quem que começou a nossa orientação de glúteo? Foi a Kika. A Kika começa a falar para a gente sobre algumas coisas que a gente pode fazer de glúteos, né, em casa, e isso é uma coisa que a gente vai tratar justamente com ela, né? Kika! Olá! Bom dia. Deixa eu arrumar a câmera. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, professora. Me conta, e os glúteos, como vão? Os meus? Eu acho que nessa fase de todo mundo é importante. É brincadeira. Bom, esse tema é sempre muito polêmico, né? Principalmente por o glúteo ser uma musculatura onde a gente tem tantas variações em termos de exercícios, e hoje na internet é uma grande disputa para ficar falando qual exercício é melhor. Verdade. Né? E como a proposta, né, tem sido cada um de nós treinadores está passando um exercício para um grupo muscular, e o meu foi o glúteo máximo,
E aí eu quis trazer uma proposta de trazer um exercício isolado, né? Que é muito criticado por muitos. A proposta foi trazer uma parte do segmento do glúteo, né? Porque o glúteo ele tem 3 porções. A porção do glúteo máximo, mínimo e médio. Então, no meu caso, eu quis trazer um pouco como solicitar as fibras do glúteo máximo, né? E trouxe uma dica que, inclusive, eu usei um controle remoto, né? Mas porque muitas pessoas não têm equipamento em casa, mas pode ser feito com um pezinho, que eu aprendi com você, inclusive, há muitos anos que eu já te sigo, né? Não fale muitos anos, Kika. Fala há um tempo. Desde o tempo do blog, que não existia nada disso aqui. Não tinha mesmo, fato. E eu lembro uma dica muito importante que você deu sobre para ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas têm dificuldade de estar realizando um movimento e manter aqui aquele músculo-alvo, né? Que ele está tentando trabalhar ali ativado. E aí eu lembro que você disse, ó, pega um pezinho de 2 quilos, coloca atrás do joelho e faz um movimento de 4 apoios para ver se você não vai se manter ali estável e concentrado. Isso faz um tempinho já, né? E você sabe que eu olho essas brigas na internet, para mim isso é tudo ego, sabia? No final das contas, o pessoal acaba não ajudando ninguém, acaba criando mais confusão e, de fato mesmo, para o que serve isso daqui, que a gente, né, divulgar informação para as pessoas e, de fato, cumprir uma função social que interessa, né? A gente não está aqui para ficar famosinho, né? Nosso objetivo não é jantar grátis no restaurante dos outros, é realmente ter alguma relevância, né, na vida das pessoas. E assim, glúteo para mim, deixando toda essa história de ego de lado, o que eu vejo? Eu vejo que muita gente acha que glúteo é só um músculo estético. Ah, então tá treinando glúteo porque tem que ficar bundudo, que não sei o que, papapá. E você sabe quem me chamou a atenção para o glúteo? Não foi uma mulher, foi um homem que era atleta na faculdade, Alberto Pocchini, e ele falava, Paulo, atleta tem bunda. E aquilo ficou na minha cabeça porque na época eu corria revezamento 4x100, eu corria 100 metros e eu fazia lançamento de peso. E, de fato, era impressionante a diferença que dava. Quando eu estava com o meu core bem treinado, abdômen e glúteo fortalecido, em todas essas modalidades, mesmo no lançamento de peso. E tem um grande tabu que o pessoal fala, mas homem não treina glúteo. Talvez o homem não treine glúteo com a finalidade de fazer projeção do quadril, que nem a gente constrói para mulheres. Mas eu acho fundamental no físico masculino, mesmo quando a gente fala de silhueta, dele ter essas diferenciações, né? Às vezes eu vejo aqueles caras com a coxa grande, com aquela bundinha pequenininha que fica enfiada nas costas, aquilo dá um estranhamento, né? Mas mais que um estranhamento, aquilo lá me fala da capacidade física daquele indivíduo. Isso te chama atenção também, que é uma coisa que no corpo do homem se fala, putz, esse cara ele pode ter uma dor no joelho, porque é um glúteo mais fraco, é um quadríceps mais atuante, que portanto tem mais choque na patela. É uma coisa que te chama atenção, por exemplo, para falar, pô, precisaria melhorar um pouquinho a rotina desse sujeito. Como que você olha isso? Bom, primeiro eu quero explicar para quem não entende muito em casa que a gente tem os grupos musculares que a gente chama de tônicos e os fásicos. O glúteo é um tipo de grupo muscular que ele é fásico. O que significa isso? É um músculo que possui um alto potencial de gerar força, mas que se tiver desinibido, ele pode ficar ali atrofiado, digamos assim, e em desuso. E é como se ele ficasse de escanteio. Se ele fica de escanteio e ele não trabalha, além de não ser solicitado em termos de, né, proporção, de massa muscular, como você está falando, ele é responsável por estabilização de quadril. Eu, por exemplo, eu vejo em alunos que são homens, que geralmente têm uma flexibilidade, uma mobilidade menor, que, em geral, esse grupo muscular é atrofiado. Né? Então, por quê? Porque não tem essa mobilidade, não tem essa estabilização, muitas vezes não gosta de trabalhar, né? Trabalha às vezes com os exercícios multiarticulares,
Mas se o aluno ele tiver essas limitações articulares ou de flexibilidade, muitas vezes ele não consegue solicitar muito a musculatura do glúteo, acaba ficando em desuso. E aí eu noto que ele tem uma falta de estabilização ali na região do quadril, que acaba trabalhando todos os movimentos da região do core, ou que precisa fazer força, como o agachamento, o avanço. Então, é de extrema importância trabalhar essa musculatura justamente por isso, não só pela desproporção estética, como também a falta de mobilidade, a falta de força que vai atrapalhar na hora de fazer os exercícios, né? Você sabe que é uma coisa controversa, mas que conta muito. Eu tenho muitos pacientes que têm problema de joelho, né? Ele tem condromalácia patelar, porque ele tem o que a gente chama de valgismo dinâmico. Então, quando você olha o sujeito de pé, né? Vou falar uma regrinha mnemônica para o pessoal lembrar, eu sei que tem muito treinador vendo a gente, mas pensa assim, o valgo não cavalga. Então, o que é o valgo? É quando você aproxima uma articulação da linha média. Então, quando a gente fala genovalgo, é o cara que tem o joelho juntinho assim, o batoré, tá? Quando a gente fala genovaro, é quando o joelho está afastado. Então, o valgismo dinâmico é do sujeito que quando você olha ele de pé, reto, posição que a gente chama de ortostática, né? Que ele está em posição normal, ele tem essa conformação dos membros dele é normal. Só que quando ele anda, ou principalmente ele corre, existe quase como se fosse uma deformidade da marcha, que o joelho ele vai para dentro. E uma das coisas que faz com que isso aconteça é justamente um glúteo médio mais enfraquecido. Esse glúteo médio enfraquecido, ele não estabiliza o quadril, que é uma coisa que você falou, que é importante lembrar, o fator de estabilização do quadril. E aí, o que acontece com essa pessoa? Começa a ter dor no joelho. Qual é o problema do exame físico? O exame físico é estático, Kiko. A gente não consegue avaliar isso, por exemplo, olhando relações, simplesmente olhando, medindo, ou às vezes tirando uma radiografia para pegar uma escanometria de membros inferiores. A gente só vê o resultado da lesão, que é o sintoma, e a ressonância magnética com a lesão condral lá no joelho, na patela ou na troca femoral. Então, isso a gente vê depois, né? Que tipo de exercício você costuma prescrever para os seus pacientes, ou como que você acompanha que seja mais específico para o glúteo médio? Um pouquinho para a gente. Os exercícios unipodais, né? Ou seja, quando você faz ou um pé na frente, outro atrás, ou mais um pé com apoio atrás e outro na frente, não. Porque os exercícios unipodais, eles trabalham essa questão da estabilização, né? Uma outra coisa que eu faço muito, em termos de observação, é ficar orientando o aluno, né? Claro, para que ele mantenha o fêmur sobre a tíbia sobre os pés. Então, a orientação de sempre manter o joelho alinhado com a ponta do pé. Então, se os pés estão mais abduzidos, mais voltados para fora, manter esse joelho sempre alinhado, né? Uma estratégia também que eu utilizo muito são as mini bands. Então, quando os alunos vão fazer os exercícios de leg press, agachamento, eu coloco a mini band justamente porque ele vai fazer uma força externa, né, girando, forçando o joelho para fora, mantendo ali a ativação do glúteo médio, né, o tempo todo. Então, eu faço o que eu mais uso são esses dois trabalhos, exercícios unipodais, um pé de cada vez, né, e os exercícios com mini bands. Às vezes eu utilizo os exercícios locais, como eu até demonstrei aí, não demonstrei o glúteo médio, né? Porque uma colega nossa vai demonstrar mais para frente. Mas acabo também fazendo exercícios isolados para o glúteo médio. E também faço o trabalho de soltura dos adutores e de alongamento, porque muitas vezes por um músculo antagonista estar encurtado, faz com que o joelho entre, né? E faço com esse genovaro que você explicou aí pra gente. Kika, e aí muito importante, aí vamos falar de uma dificuldade do treinador, vamos falar de dificuldade do dia a dia. Às vezes a gente vê o aluno imitando, por exemplo, o seu treino que você está dando para um aluno seu do lado, na sala de musculação. E o que eu vejo que é um fator determinante, inclusive para o sucesso
dos caras que querem melhorar o físico, tanto homens quanto mulheres, é a parte de cognição, mas relacionada ao movimento. Então, estereocognição, ou como a gente costuma falar, de inteligência espacial, né, para o cara saber o que ele está fazendo, né? Me conta um pouquinho da sua dificuldade de fazer o paciente entender que uma coisa é aquilo que ele vê, a outra coisa é o que ele está fazendo. É uma das coisas que a gente fala, olha, por mais que eu explico para os pacientes meus que não têm treinador, por mais que você veja o sujeito fazendo o movimento, isso não quer dizer que você esteja fazendo direito. E eu costumo dar o seguinte exemplo. A gente vai, por exemplo, para um espetáculo de balé, eu e o sujeito. Então, e aí, estamos lá. Aí a gente vê o bailarino, a bailarina dá uma pirueta. O nosso cérebro entendeu a pirueta. Mas a gente consegue fazer aquilo. É isso que é estereognosia, você compreender cognitivamente aquele movimento. A outra coisa completamente diferente é conseguir fazer o movimento, né? Isso no seu dia a dia é um ponto de preocupação, é um desafio para você, costuma ser por onde você começa. Conta um pouquinho dessa parte, que é a parte do professor, né? É onde o treinador ele vira mais professor, porque ele tem que ensinar o sujeito a usar o músculo do jeito que tem que ser utilizado. Bom, eu sou muito do toque, né? Do toque assim, por exemplo, eu sempre explico muito para os meus alunos que principalmente a cadeia posterior, os músculos que a gente não vê, são mais difíceis da gente pensar neles e solicitá-los. Então, muitas vezes eu, por exemplo, vai fazer um exercício de costas, eu toco ali na região, claro que eu não vou tocar no glúteo de uma pessoa, mas eu vou explicando em detalhes, eu vou sempre tentando trazer numa linguagem que ele possa compreender. Então, por exemplo, o aluno está fazendo o exercício que eu estou vendo que ele não está ali contraindo a região do glúteo, a musculatura alva. Eu sempre primeiro vou usando a técnica da linguagem, né? Falando para ele aproximar, tirar a perna, colocar a perna mais para trás. Ou então eu faço uma analogia, peço para ele imaginar, por exemplo, que ele está segurando alguma coisa. Eu falo isso muito com as mulheres, por exemplo, já que a gente está falando de glúteo, né? Elas vão fazer algum exercício de agachamento, de afundo. Imagina que você está segurando uma caneta entre o bumbum para você apertar. E não pode soltar, não pode deixar essa caneta cair, né? Então, eu vou sempre fazendo ou uma analogia ou dando um exemplo com coisas que eles possam trazer na linguagem deles. Eu sempre mostro o exercício, muitas vezes eles têm essa percepção. Nossa, parece fácil. Quando eles vão fazer, eles notam que não é tão fácil assim. Ou então eles não conseguem notar qual é a diferença. Como eu tenho um olhar um pouco mais, né, clínico e tal, quando eu olho que eles não estão solicitando, não estão conseguindo fazer aquilo que eu pedi, eu paro e explico. Falo, ó, você está fazendo o exercício, mas você está estendendo demais o joelho onde não deve estender. Vamos parar num ponto onde o seu joelho não entre em ação. Vamos parar num ponto onde a sua musculatura fique ativa. Eu uso muita analogia, tipo, imagina que tem uma pressão, por exemplo, no agachamento. Imagina que tem uma pressão vindo em cima de você, vindo de cima para baixo. Então, você vai descer controlando. Na hora de subir, você vai empurrar essa pressão para cima. Então, eu vou dando esses exemplos para eles imaginarem, sabe? Para eles terem uma noção do que e como fazer esses exercícios. No meu dia a dia, para mim, não acho difícil, não. Eu tenho facilidade em pegar essas dificuldades dos meus alunos e tentar passar para eles. Mas eu sempre falo, não fique nervosa com a prof, porque a prof vai falar, às vezes, 10.000 vezes a mesma coisa. Vocês podem me xingar, porque eu tenho casos de, às vezes, aluno demorar... Não é falta de força, né? É mais uma questão de coordenação. Eu já tive alunos que demorou, tipo assim, 2 meses para aprender a fazer, por exemplo, um supino com halteres, porque não tem coordenação alguma. E eu falei para ele, ó, não fica bravo, eu vou falar na tua orelha, eu vou te corrigir 300 vezes, mas uma hora você vai pegar e você vai entender o que eu tô falando. E acontece de pegar, às vezes uns mais rápidos, outros têm mais dificuldade, outros têm mais facilidade, e assim vai. Pessoal, o que a Kika está falando é justamente o que justifica a gente chamar o professor de professor. Eu, particularmente, eu gosto dessa denominação de professor. Para mim,
professora como a Kika, né? São poucos e ela adiciona sempre bastante na nossa equipe, justamente porque a gente conseguiu montar um grupo coeso e que tem essa cabeça. Né? E para vocês verem que não é um trabalho fácil, não é simplesmente farei aquilo, ponto final, dei conta. Precisa de um aprendizado. Né? Kika, obrigado, foi brilhante. Se quiser dar um recado para o pessoal, está aberto para você. Bom, eu queria dizer para o pessoal que a gente está falando da importância dos professores, dos treinadores, e com tudo isso que está acontecendo, é importante entender o seguinte, que não tem problema você olhar uma pessoa, seja ela uma pessoa que você admira, ou um profissional, e ela te inspirar a fazer exercícios ou coisas saudáveis. Eu sou super a favor. Mas como nós estamos conversando aqui, o papel fundamental de um professor treinador é essencial. Por quê? Porque o professor ele tem esse olhar, esse cuidado com você. E nós sabemos que nós somos diferentes, né? As pessoas são diferentes. Então, todos nós temos as nossas necessidades, as nossas particularidades. Então, procurem sempre, né, sem disputa de ego, um bom profissional, orientação, faça aquilo que está dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade. E desejo que vocês tenham muita saúde e se precisarem de mim ou qualquer um dos treinadores da equipe, estaremos aqui para ajudá-los. E obrigado, Paulo, pela oportunidade. Imagina, obrigado eu pela oportunidade, Kika. Um beijão para você. Um Uma beijo. ótima quinta-feira aí. A gente se fala mais aí durante a semana. Obrigado. Tá bom. Até mais. Um beijo. Tchau. Bom, pessoal, isso foi aí o nosso papo. E a gente conseguiu falar algumas coisas legais para vocês entenderem que existe também uma programação de coisas que a gente pode fazer, tá? A gente falou com a Julie, a gente falou com a Isis, a gente finalizou com a Kika. A Mônica hoje continua falando sobre glúteo, então se vocês forem olhar na minha página, tem mais uma postagem agora sobre glúteo, onde ela faz essa complementação. Eu quero deixar aqui a minha admiração irrestrita pelos treinadores, pelos profissionais de educação física, né? Quero aproveitar para mandar um beijo gigante para alguns que fazem parte da minha vida, do meu círculo íntimo de amizades, pessoas que eu tenho como família, né? Então, Tácito, Lancha, né? Gente que me inspira sempre quase como se fosse uma obrigação de eu justificar, né, a admiração que é mútua entre a gente. Tem gente que eu gosto muito de ouvir, a gente que eu gosto muito de ler. O professor Abdallah Shur Jr., que me deu aula quando eu fiz pós-graduação de treinamento desportivo lá na Escola Paulista de Medicina, e ele me alongou na frente de um monte de profissional de educação física, mostrando que eu era realmente um encurtado quadrado. Eu nunca vou esquecer isso, professor. Isso. Mas eu sempre continuei fazendo alongamento ativo e passivo. Isso daí, isso eu não deixei. Então, Abdallah, beijão para você. Agradecer ao Marcelo, que me treinou todos esses anos e que a gente está separado, mas a gente está junto aqui na cabeça. Mandar um beijo para o meu irmão, Ziad, né? O Rogério, que para mim vai ser sempre o Rogério, por mais que ele tenha as convicções. Então, Ziad, beijão para você, né? E para todos vocês que estão fazendo esse esforço e que estão ensinando as pessoas a aproveitar esse tempo de uma forma mais saudável nessa quarentena, tá? Eu quero dar meus parabéns, né, e falar que vocês são heróis e que fazer as pessoas terem saúde física e mental fechadas na casa delas é um baita de um desafio. Então, a gente vai se falando. Amanhã tem mais. Amanhã eu falo com a Mônica e com o Thiago, né? Eles vão falar hoje sobre assuntos que vocês vão ver mais tarde aí postados no meu Instagram, tá bom? Beijo para vocês. Bom dia. A gente se vê.